Olá, sejam bem-vindos ao EducLabcast. No programa de hoje, iremos falar sobre educação infantil. Sou Glenda Valverde e este é um podcast sobre dados, educação e economia. Vamos contar com a presença de Ana Paula Furtado, professora e formadora de coordenadores no Distrito de Educação 5 e doutoranda em Educação Brasileira com ênfase em práticas pedagógicas na educação infantil. Também teremos a participação de Zilânia Mariano, professora do curso de Ciências Econômicas da UFC e diretora do EducLab. Olá, gente! Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando um pouquinho ideias e experiências sobre a educação infantil. Espero que seja significativo para todo mundo que está escutando. Olá a todos, muito obrigada, Ana Paula, por ter aceitado o convite, de participar aqui do nosso podcast. Eu acredito sim que será muito importante, muito rico a tua participação aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A educação infantil é a primeira etapa do Programa de Educação Básica do Brasil. Se divide em creche e pré-escola. É a partir da educação infantil que se constrói os pilares para uma formação sólida, garantindo assim a ampliação das formas de expressão, aprendizado e bem-estar. É válido começarmos com a seguinte pergunta: quais os principais desafios enfrentados pela educação infantil durante a pandemia? Os desafios para a educação como um todo, nesse período, eles são muitos, O desafio da gente precisar reaprender a como tratar educação, como tratar o ensino, como tentar garantir alguma aprendizagem, mesmo nesse contexto à distância, são os principais, Se para a educação como um todo já é muito complicado, a gente imagina, então, quando estamos falando de educação infantil, esse desafio se torna ainda mais complicado, A gente precisa considerar outras especificidades, que são as especificidades dos bebês, que são as especificidades das crianças pequenas e bem pequenas, que é o público a qual a educação infantil atende, que são bebês a partir de 0 anos e até crianças pequenas de 5 anos e 11 meses, que é a etapa atendida pela educação infantil. Então, os desafios, eles se tornam com uma dimensão ainda maior. E aí eu poderia citar aqui para vocês, o principal que eu compreendo. Primeiro, a questão da compreensão, de como se dá a educação infantil. E aí nós temos documentos, que regem essa etapa, que nos orientam que esse desenvolvimento, da educação para essas crianças, ela se dá a partir de 2 grandes eixos norteadores, que são as interações e as brincadeiras. Então, esse é o primeiro desafio, a gente tentar pensar em como oportunizar interação e como oportunizar brincadeiras à distância. E aí, na interação, a gente tem a questão da relação, do contato, da proximidade, e tudo isso, de repente, de uma hora para outra, nós tivemos que simplesmente desfazer, nos distanciar, estarmos longe. Então, eu acredito que para a educação infantil, esse é o grande desafio, a gente tentar continuar mantendo algum relacionamento, organizando, orientando algumas interações, mesmo no contexto familiar, que é no qual as crianças estão nesse momento, todas resguardadas nos seus espaços com as suas famílias, Famílias essas que não têm, o conhecimento específico da docência, então, por mais que esteja em interação com seu filho, não é no mesmo formato em que essas crianças teriam estando no ambiente escolar, da escola. Então, assim, o grande desafio, eu penso que seja esse, nós conseguirmos reinventar esse meu fazer docente, enquanto profissional, para continuar me mantendo em relação com essas crianças, reaprendendo a como lidar, à distância, através de uma tela de computador, através de ligações, às vezes por um carinho maior, que é o envio de uma carta. Então, assim, é a reinvenção da prática docente, nesse momento.
E aí o grande desafio é esse, né? É manter essa relação, não deixar que as crianças parem de falar, de se comunicar, de trocar ideias, lançar alguns desafios que façam com que as crianças continuem, né, pensando, querendo, ajudar as famílias a manter as brincadeiras, que é um grande, né, fator de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, assim, está sendo um momento de grande parceria entre escola e famílias. Nesse momento, a gente está conseguindo o que eu acredito que, apesar de todo o contexto, é um ganho, a gente está conseguindo manter uma parceria, uma relação muito forte com essas famílias, com essas mães, com esses pais, para, a partir dessa relação, a gente está continuando, né, nessa mediação. Está orientando o brincar, de estar orientando a observação, de estar orientando a escuta, a fala, a escrita, que são todos mecanismos bastante importantes, né, para a aprendizagem nesse momento da vida da criança. Ana Paula, eu fiquei pensando, né, quando a gente estava elaborando as perguntas, e de fato era uma dúvida, um anseio em querer entender, porque todos os documentos, né, relacionados à educação infantil têm como premissa, né, a questão da interação das crianças, né, que o ensino digamos, é substituído pela experiência da criança, pela interação dela com as outras crianças, né? Isso que é o aprendizado, né? Que faz com que a criança, né, digamos, tenha um contato, ganhe as suas experiências, né? E eu fiquei pensando, poxa, como é que os documentos, tipo a BNCC, se a gente consegue, através dela, tirar alguma orientação para um momento desse de pandemia, porque, lógico, que não estava previsto, né? E eu achei interessante a tua fala que vocês estão tentando trazer digamos, esse suporte, essa base, né, que é a interação das crianças, embora não seja com outras crianças, mas que essa interação haja de forma mais forte com os pais, que eu acho que são as figuras, pais responsáveis, né, quem está ali de contato mais direto com a criança. Porque são eles que, no momento, digamos, estão atuando de forma mais direta. Gostei do momento que você falou assim, olha, uma forma que a gente está fazendo é as crianças também estarem escrevendo cartinhas, né? Então, assim, é uma forma de tentar fugir, né, um pouco, né, dessa... E assim também, né, eu fiquei pensando outro ponto que os documentos orientam que as crianças não tenham contato com as telas até 2 anos, né? O ideal é que seja após 2 anos. E está sendo, digamos, a ferramenta-chave nesse momento, né? É muito uma coisa, embora contraditória, mas está sendo a ferramenta para continuar essas interações, né? Está sendo a tela. E quando você mencionou também das cartinhas, tudo bem, né? Crianças que já conseguem, digamos, escrever da forma delas, né? Que não é questão de... É a forma que ela consegue escrever, né? Qualquer coisa. Mas eu fico pensando, né, Ana Paula, e os bebezinhos, assim, tipo 1 ano, 2, né? Fico imaginando como é que, assim, qual vai ser o impacto disso, né, na vida dessas crianças, né, posteriormente. Então, são grandes desafios mesmo. Zilânia, e assim, as secretarias, né, de um modo geral, e as pessoas, né, que trabalham com a educação, tivemos, né, essa quebra assim, imediata, sem preparação, né, e aí precisamos rapidamente nos organizar de alguma forma para algo impensável, para algo nunca visto antes, né? Então, assim, de repente você vê aquela quebra, você não pode mais estar com o contato, com a relação, que é o coração, né, do ato, né, de educar, principalmente com as crianças pequenas. Então, a gente se vê num momento em que a gente precisa olhar para o que a gente tem, não abrir mão de certas defesas, né, garantir o que tem se chamado de os inegociáveis da educação infantil, que são esses elementos dos quais foram duramente conquistados, né, ao longo de muito estudo, muitas pesquisas, de décadas de
de defesa, e agora, de repente, a gente não poderia abrir mão disso, né, por mais que o contexto se nos cobrasse isso, certo? Então, assim, houve essa preocupação, certo, entre as secretarias em se manter essa defesa, né? O que nós precisamos defender. E aí o entendimento, né? Como nos orienta os documentos que você citou, a base nacional, né? Nós temos também as diretrizes curriculares, que são quem nos trazem esses elementos. Não, a educação infantil, ela não é um ensino pautado em conteúdos, em listas a cumprir, né? Nós estamos falando de educação, e quando a gente fala de educação de crianças tão pequenas, a gente sempre precisa pensar nessa educação integral, que envolve outras habilidades, né? A habilidade emocional, a habilidade sociais, habilidades que envolvem outras questões, né? Para além, claro que também os aspectos mais ligados à cognição, sim, são importantes e a gente precisa ter essa preocupação sempre, mas, assim, a educação integral, ela é um todo. E aí, inclusive, as crianças, muito agora, sozinhas, né, vem a preocupação com o emocional delas, como é que está a questão da afetividade, como é que elas estão lidando com isso, o medo. A gente ouve muitas crianças nos retornos das professoras, por exemplo, personificando o Covid numa pessoa, né, como se fosse um monstro, uma coisa, né, não, vamos matar o Covid, vamos acabar com ele, por que não um álcool em gel gigante, joga na cidade toda, acaba com ele, né, como se fosse algo assim. Então, assim, elas estão pensando, né, as crianças pensam, elas elaboram suas ideias, suas hipóteses, e é diante disso que a gente precisa ir criando situações para que elas continuem elaborando mesmo, né? O ato de pensar, ele vai ajudá-las muito nesse momento a estar ainda continuando construindo, né? As suas sinapses, as suas ideias, evoluindo nos seus pensamentos. Não dá para, num contexto difícil desse, não ter, né, nenhum tipo de perda. A falta de contato é um elemento que é, assim, imprescindível para esse momento, principalmente, mas, assim, tentando minimizar, né, todos os danos. E aí, como você trouxe, né, a gente continua se baseando na BNCC e nas diretrizes curriculares, que são quem nos orientam, né, através da gente manter a questão das interações e das brincadeiras, que são os dois mesmo carros-chaves, a gente pode dizer assim, mas são eixos estruturantes, né, do educar nessa fase. E aí a gente colocou isso como os inegociáveis, né, esses são os eixos estruturantes, pontos que a gente não pode negociar, a gente precisa mantê-los. E aí o desafio, né, foi pensar como mantê-los, né, como manter esse nosso fazer, essa nossa mediação a partir desses eixos estruturantes. E aí você coloca também a questão dos bebês, né? Porque quando a gente está fazendo essa mediação, principalmente através da tela, né? Muitos grupos de WhatsApp, algumas professoras têm feito conversas virtuais, assim, para ter um momento mesmo de troca mais interativa, né? E as crianças têm gostado bastante de momentos assim. E os bebês, né? Então, assim, os bebês, eles estão nesse momento de que tudo chama a atenção deles, né? A escuta, e aí a professora tem priorizado falas, né? Áudio, ela não vai estar mandando orientações por escrito, porque isso não chega ao bebê, né? O que chega a ele é uma fala, ela canta uma música. E aí também muito, como eu comentei no primeiro, né? Assim, muito a parceria da família, porque se antes era a professora que acolhia esse bebê, que ensinava ele através desse toque, desse pegar, desse contato, desse pega na mãozinha, durante um banho, durante a hora da alimentação. Então, tudo isso a gente está precisando contar com essa parceria dessa mãe, desse pai, desse avô, dessa avó, para estar fazendo isso nesse momento. Então, a gente tem conversado muito mais com as famílias dos bebês.
explicando para elas, né, qual é o sentido de eu conversar com a criança enquanto eu banho, por exemplo. Por que é importante eu conversar com a criança durante a alimentação, né? Por que a gente conversa enquanto a gente fala? Tudo isso são situações de aprendizagem também. O ponto positivo, né? Assim, que está tendo uma conversa, digamos, mais dinâmica com os pais, né? E tentando colocar isso para os pais. Eu digo pais, mas assim, né? De uma forma geral, né? Para o responsável da criança. E aí faz com que também aumente esse vínculo, né? Familiar. Então, digamos que seja um ponto positivo no meio disso tudo, né? Isso, no meio disso tudo a gente precisa encontrar algo de positivo, né? E o positivo seria isso. Eu sempre estou em contato, né, com as professoras, e aí algo que eu gosto muito de dizer para elas é isso: olha, a gente vai voltar, porque vamos voltar, tudo isso vai acabar, uma hora a gente vai ter um momento seguro de voltar, e a gente vai voltar a uma instituição muito mais fortalecida, muito mais tendo essa família como nossa parceira, compreendendo o nosso trabalho, valorizando o que cada uma de vocês, professoras, estão fazendo. Então, assim, eu creio que desse furacão de coisas ruins, a gente pode, né, também tá tirando alguns pontos positivos, até para nos ajudar a manter, né, desenvolvendo o nosso trabalho. É verdade. Ana Paula, como os professores, os pais, a sociedade podem minimizar os impactos da pandemia na educação infantil? Os pais, nesse momento, eles estão podendo, né, estar nesse contato direto com as professoras, né, e aí nesse contato com as professoras, cada vez mais eu acredito que eles têm compreendido o valor, né, dessa parceria família e escola. Então, acho que esse já é um primeiro grande movimento, né, da família compreender que a educação das crianças pequenas ela é feita em colaboração, em participação. A escola nunca pôde fazer isso sozinha, e agora, nesse momento, mais ainda do que nunca, a gente está vendo que a escola não consegue fazer isso sozinha e nem que a família consegue fazer sozinha. Então, a gente precisa ter essa parceria. E aí, acho que esse é o primeiro ponto. Família percebendo cada vez mais a importância dessa participação, dessa colaboração na vida escolar do seu filho, né? E aí, diante disso, a família compreender as orientações dadas pela escola, né? E aí ter essa escuta também das professoras, né? Que são profissionais, que entendem as necessidades das crianças e poderem aprender com isso também. E aí, a partir disso, desenvolver as propostas com seus filhos. Então, a família ela está podendo, nesse momento, aprender e permitir com que a criança continue suas experimentações mesmo no espaço domiciliar, né? Mesmo sendo um pouco mais restrito, menos opções, né? Dentro de casa não há tantos elementos, não tem outras crianças com as quais ele possa refutar ou não as suas hipóteses, né? As crianças vão dialogando, vão criando hipóteses maravilhosas, mas aí mesmo assim, ainda sozinho ou com um irmão mais velho, com alguém ali ao seu lado, ele vai de alguma forma continuando, né? Mantendo aí esse estado que a gente precisa estar, de pensar, né? A curiosidade é uma grande ferramenta de aprendizagem. E nas crianças, o papel do adulto, né? Seja ele o pai, a mãe ou a professora, quando a gente está no contexto escolar, é o de estar ali ajudando a criança a manter essa curiosidade muito viva, né? Para que ele possa continuar nas suas pesquisas, né? Na criação das suas hipóteses. O ato de criar para a criança, ele é fantástico, né? Assim, elabora ideias, aciona lá uma cerca de sinapses que vai ajudar ele a continuar crescendo cognitivamente. Enfim, são essas crianças, né, que pensam, que criam, que voltam atrás, que querem experimentar de novo, né? Essas crianças são as crianças que a gente deseja formar, né? E aí o papel da família, mais ou menos, ela está podendo ainda continuar fazendo, né? Ajudando nesse movimento, ajudar a criança, estimular, né? Não deixar que ela pare, né? Nesse processo de pensar sobre. Não, eu vou falar agora como mãe, né? Como mãe do João Felipe, e dizer o quanto que foi, quanto que é importante para mim
ter esse contato, ter tido esse contato com vocês, sabe, Ana Paula, assim, aprender um pouco mais sobre a educação infantil, de como a gente deve interagir mais com as crianças, deixar elas experimentarem o mundo, né, o quanto isso é importante para elas, né, deixar a criança também ter a sua liberdade, né, de escolher. Então, assim, eu digo o quanto que eu aprendi, estou aprendendo, né, como mãe, tendo a experiência, né, em casa, mas também o quanto que para mim foi muito enriquecedor ter tido esse contato com vocês, a secretaria, né? Estou falando como mãe. Então, eu espero, né, que também os pais que estão tendo essa oportunidade também, né, de aprender mais com as professoras, com as orientações, né, que eles possam colocar mesmo isso em prática, né, na sua rotina com as crianças. Eu acho que de fato é a forma, né, como a gente pode minimizar esse impacto mesmo da pandemia, né, para os nossos bebês, para as nossas crianças menores. Minimizar, né, assim, impactos teremos, não tem como negar, né, assim, crianças tanto tempo sozinhas, assim, não totalmente sozinhas, né, mas sem o contato com outras crianças, dentro de casa, né, um espaço às vezes muito pequeno para umas, para outros até nem tanto, mas assim, sem esse contato que para eles é uma necessidade, né? E aí o que a gente pode fazer, né, é tentar minimizar, né, garantir de alguma forma esses direitos, né, que a criança tem de brincar, de conviver, de se expressar, de conhecer-se, de explorar, de brincar. Então, assim, isso é uma tentativa de minimizar. As professoras têm se esforçado bastante e a gente tem tido devolutivas belíssimas, relatos de mães que estão compreendendo o quanto essa parceria ela é valiosa, que tem feito, né, exatamente como as professoras têm orientado, têm sugerido, né? Então, assim, nós temos feedback muito, muito, muito mesmo valiosos das famílias que mandam vídeos fazendo as brincadeiras e as crianças estão se divertindo nesse momento, o que é muito importante, né? Importante, inclusive, para essa família, que também está nesse contexto de dificuldade, né? Também está passando por um estresse, e aí o momento em que ela brinca com seu filho é um momento de prazer para ela também, para essa mãe, para esse pai, para essas pessoas que está todo mundo, né, em algum momento muito, muito difícil. E aí você poder brincar um pouquinho com seu filho, né, esquecer um pouco, tentar esquecer um pouco, né, desestressar, aliviar um pouquinho a tensão. Isso é saudável, inclusive, para essa mãe, para esse pai, para esses avós, né, não só para as crianças, embora o nosso olhar seja para eles, né. Muito obrigada, Ana Paula e Zilânia, por aceitarem participar do podcast. Por nada, para mim é um prazer, gratidão a vocês pelo convite. É sempre muito bom estar falando sobre a educação infantil, essa área que ainda é pouco conhecida pela sociedade em geral. Então, assim, é um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço o convite. Também foi muito, muito bom, foi um prazer, Ana Paula, estar aqui contigo, conversar, né, sobre educação infantil. Como você disse, um ponto, né, ainda, digamos, um campo ainda pouco explorado, mas de suma importância, né, a gente está conversando sobre essa fase, digamos, eu acho que a principal fase, né, da criança, acho que é nessa fase de 0 até 6 anos. A gente diz 6 anos, né? 5 anos e 11 meses. Foi ótimo, assim, muito obrigada. Adorei a sua participação aqui conosco. O 6º episódio do EducLabcast está terminando. O EducLabcast é um podcast que discute assuntos referentes a dados, educação e economia, produzido pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação da Universidade Federal do Ceará. Agradeço a sua atenção e lembre-se que você pode enviar sugestões, dúvidas ou críticas ao nosso e-mail educlab.pesquisa@gmail.com ou em nosso Instagram @educlab.ufc. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!